O negócio é o seguinte, agora deixa eu trazer informação séria para você aqui no Balanço Geral. Novidades no caso do empresário morto por fiscalizar fraudes na venda de combustíveis em postos. O assassino do Fabrício Machado da Silva, de 34 anos, na época do crime, em 2017. Na semana passada, um júri popular condenou à prisão 2 dos 4 acusados. Um terceiro foi absolvido por clemência, por estar com a saúde debilitada. E o mandante do crime foi retirado desse processo para ter um julgamento separado, né? Então foi desmembrado o processo dele. Pois bem, agora este réu, por ser a pessoa que encomendou o assassinato, o dono de postos, o Nildo Chaves de Córdova, de 39 anos, é o seguinte, ele teve a prisão decretada. Ele estava solto, ele ia ser julgado junto com os demais, não foi, né? O caso dele foi desmembrado, ele estava solto, mas agora o juiz mandou prendê-lo. Por que, Nader Kalil? Nader tem mais informações pra gente, vai explicar isso melhor. Explica pra nós aí, Nader. Exatamente, Gerson, porque nesse caso o processo foi desmembrado. E ele que estava respondendo a esse crime em liberdade não havia sido julgado com os outros. Nesse momento, com o desmembramento do processo, o juiz entendeu que ele não deveria mais responder a esse processo em liberdade. E por isso foi decretada a prisão e foi cumprido aí o mandado de prisão já no final da tarde de ontem. E por isso, nesse momento, o Onildo, que seria o mandante desse crime, que aconteceu há mais de 4 anos, agora vai aguardar o julgamento atrás das grades. O advogado de defesa que representa o empresário diz que foi pego de surpresa com essa determinação da Justiça e o cumprimento do mandado de prisão. E por isso deve impetrar ainda hoje o pedido de liberdade para que ele possa voltar a responder a esse processo em casa junto com a família. Só lembrando um pouco dessa história, esse crime que aconteceu em março de 2017. A vítima, que fazia parte de uma equipe de fiscalizadores de postos de combustíveis do Paraná, Santa Catarina e também em São Paulo, acabou sendo vítima de uma organização criminosa contra o trabalho de fiscalização. Na época, imagens de câmeras de monitoramento flagraram o momento em que um carro bate na traseira desse rapaz que fazia a fiscalização. E a partir desse momento, um homem desce e acaba executando. Na sequência das investigações, descobriu-se que ele já estava sendo ameaçado. E a partir daí, a fiscalização que eles faziam nos postos de combustíveis se tornou alvo dos policiais em descobrir quem seriam os responsáveis pela morte. E chegaram, nesse caso, ao Onildo como o mandante do crime. Ele que era empresário de postos de combustíveis aqui na região. A prisão dele decretada ainda ontem, cumprida ainda ontem, e agora a gente vai aguardar aí o trabalho dos advogados de defesa na tentativa de colocar em liberdade o Onildo para que ele possa responder ao crime em liberdade. Lembrando que os outros 2 condenados, um terceiro acabou por clemência sendo colocado em liberdade. A condenação não aconteceu, os outros 2 acabaram sendo condenados nessa história. É torcer agora para que a justiça seja um pouco mais célere nesse julgamento, para que a gente possa aí ver o desfecho dessa história mais de 4 anos depois de um crime que chocou não só o estado do Paraná, como Santa Catarina e também São Paulo, pela forma com que os criminosos agiram nesse crime. Jason. Ok, Nader, obrigado pelas informações, esclarecendo, trazendo aí a atualização desse caso aí do Fabrício, né? Um caso que chamou a atenção do Brasil todo, pela maneira como aconteceu, né? E quem ele era, o que ele representava também para a nossa economia, até pelo trabalho que ele desenvolvia, enfim, né? Mas acabou sendo vítima, acabou perdendo a vida pelo trabalho que ele exercia. E aí a justiça, então, entendeu, doutora Márcia, se eu estou certo, que era melhor que esse homem ficasse preso, que ele poderia interferir na sequência do processo, né? Não conheço os fundamentos, mas pode entender que, como houve a condenação dos outros, existe uma grande motivadora até para que ele fuja. Talvez essa seja a circunstância que o tribunal viu, mas no sentido de que esse julgamento deve ser com certeza mais sério, com um réu preso sempre é mais rápido, né? E também a situação de que, se os outros já foram condenados, é porque existem bons indícios dessa prova, né? Da prova do crime, dele inclusive.